Olá, meus queridos! Como vai vocês? Tudo bom? Nós estamos aqui agora para a gravação de mais um vídeo de correção, dessa vez para o 6º ano, disciplina Comunicação e Linguagem. Nós estamos no PET volume 3, na semana 2. Se você chegou até aqui, muito bem, meus parabéns. Está exigindo esforço de todas as partes, tanto dos professores, principalmente dos alunos, para continuarmos estudando e passar por esse problema, né, de pandemia, esse período em que nada está muito fácil. Então, parabéns, você merece parabéns, até mesmo pelo Dia do Estudante, meus parabéns. Vamos iniciar então agora a nossa semana 2. E a semana 2 do 6º ano está com atividades bem fáceis de serem resolvidas e rápidas também, né? Ao contrário das outras semanas que nós vínhamos tendo atividades bem extensas, dessa vez as nossas atividades estão curtas e nós vamos conseguir, com certeza, com um pouco de empenho, realizá-las. Então, nós começamos com esse texto. Você sabia que no Brasil são faladas mais de 200 línguas? Português é uma língua rica, resultado da contribuição e mistura de vários povos. Essa atividade 1, meninos, pede que nós façamos um resumo das principais ideias do texto. Acredito eu que vocês já tenham lido esse texto, então vocês sabem exatamente do que ele está falando. Se não leram, nós vamos manter o nosso antigo combinado de, por favor, pausem o vídeo e voltem aqui após a leitura do texto. Bom, fazendo um breve resumo, e eu fiz esse resumo de forma a colocar somente as palavras-chave, nós vamos ver então quais são as ideias principais. Me perdoem se estiver pequeno, eu vou até dar um zoom aqui agora para nós, e não vai adiantar dar esse zoom, porque aqui não vai aumentar. Mas o PET não está deixando que a gente escreva, como nós estávamos fazendo nos PETs anteriores. Ele não está permitindo muito isso. Então, nós vamos fazer aqui a correção com essa nota. As atividades seguintes, eu creio que ficará mais fácil de serem vistas. E aí, para não ficar tão ruim para vocês que estão assistindo o vídeo, vamos fazer aqui rapidinho uma breve colocação aqui no Word, para que fique um pouquinho maior essa letra e a gente consiga ler com maior facilidade. Bom, quais são as ideias principais desse texto? Esse texto nos fala sobre a diversidade linguística no Brasil. Esse texto nos fala também sobre a quantidade de dialetos falados no nosso país. E pasme, eu, em base particular, estou falando isso com base na minha vivência, eu nunca imaginei que o nosso Brasil pudesse ter essa quantidade gigantesca aqui, olha. São 200 línguas faladas entre, logicamente, dialetos e idiomas, né? Cerca de 210 línguas. E aí o texto também fala sobre o contexto histórico da nossa língua. Algo muito marcante nesse texto é a questão dos povos indígenas. Ele aborda muito a vivência dos povos indígenas. E desses 210 dialetos e língua, aqui nos conta que a maioria dessas línguas, olha, cerca de 180, vem de comunidades indígenas. Puxa vida, né? 3 línguas indígenas são destacadas nesse texto. Eu peço desculpa se eu pronunciar errado, mas realmente eu nunca tinha lidado com esses idiomas antes, não conhecia, que é o Ningatu. Se não for assim, aos falantes desse idioma, me perdoem. O Unzrukikish, e olha que eu treinei isso antes de gravar o vídeo, hein, meninas? Unzrukikish e a Gira da Tabatinga. Esse aqui acho que eu não errei, não. Também o texto fala sobre a origem de algumas palavras que são faladas no idioma português. E tá aí palavras que nós, às vezes, usamos no nosso dia a dia e não sabíamos a origem. Por exemplo, aqui no finalzinho do texto, fala sobre a palavra
bagunça, aqui, ó. Fique sabendo, tá dando pra ver? Vou fazer aqui com o mouse, ó. Fique sabendo que bagunça vem da palavra bulungunza, que em Kikongo, que é uma língua africana, nada mais é do que desordem, confusão. Olha só, coisas que nós até então não conhecíamos, né? Ótimo, então conseguimos aqui agora separar as ideias principais desse texto. Copiem aí no caderno, visto que no PET não tem espaço para essa resposta. Coloquem aí no caderninho de vocês PET, volume 3, semana 2 e a atividade 1, colocando aí as ideias principais desse texto que nós vimos agora. Ótimo, passamos para o item 2. A formação da língua portuguesa no Brasil. Mais uma vez, nós não iremos ler o texto agora, para que o nosso vídeo não fique tão comprido. Mas então, por favor, façam da mesma forma, pausem nosso vídeo, leiam o texto e voltem aqui para nós fazermos, então, o exercício. Depois de lidas e discutidas as ideias principais do texto, se puder, faça uma pesquisa na internet ou em livros e gramáticas de português sobre prefixos e sufixos latinos e a outra sobre os prefixos e sufixos gregos. Se quiser, consulte também essa lista de palavras aqui nesse site. E aí o PET nos traz uma ampla lista do que é prefixos e sufixos latinos e gregos. Meninos, para vocês relembrarem, alguns para aprenderem, caso não lembrem, prefixo é o início da nossa palavra. As primeiras letrinhas que formam uma palavra é o prefixo. E o sufixo é o que vem depois, então é o finalzinho da palavra. Aqui nós temos vários exemplos, e aí eu vou destacar aqui um que eu fiz para vocês, que já é respondendo a questão, essa pesquisa que foi pedido, eu usei esse site que o próprio PET deixou aqui pra gente. É uma lista de palavras bem grandes, e aí eu retirei dela, quer ver só? Ok, tá aqui, ó. Vamos lá. Deixa-me abrir o arquivo aqui, para que nós consigamos responder. Bom, parece que o arquivo corrompeu. Me desculpem, mas nós vamos colocá-lo agora. Só um instante. Realmente ele corrompeu. Deixe-me voltar aqui para ver se vai dar certo. Eu tinha salvo aqui antes. Aqui. Não está configurado, mas na base do improviso vai dar para nós vermos. Aqui nós temos os prefixos e os sufixos gregos na primeira tabelinha. E aí eu coloquei aqui, olha, exemplos de prefixos para esse exercício, tá, meninos? O prefixo meta, ele tem o sentido de mudança, e um exemplo de palavra que utiliza esse prefixo é metamorfose. Vocês sabem o que significa uma metamorfose? O processo de mudança de uma lagarta para que ela vire borboleta, né? É um exemplo de metamorfose. É uma mudança, algo que passa de um estado para outro estado. E aí vem do radical grego meta. Outro exemplo é o anti, o radical anti, que significa oposição, algo contra. Um exemplo, antipatia. Quando você ouve alguém falar assim, eu tenho antipatia desse comportamento, significa que a pessoa não gosta, que ela tem oposição, que ela se opõe àquilo. Agora, falando dos prefixos latinos, nós separamos aqui o bi e o bis, que significa aí, tem um sentido de dois, pode significar repetição, algo que aconteceu pela segunda vez. Por exemplo, o seu time é bicampeão. Ele foi campeão quantas vezes? 2. O seu bisavô, ele é avô quantas vezes?
2, do seu pai e seu bisavô, ou da sua mãe e seu bisavô, né? Também o prefixo pré significa antes, algo que aconteceu antes. Exemplos de palavras: preconceito e prefácio. Preconceito é quando você tem um conceito antes de conhecer. Por exemplo, um preconceito racial é quando a pessoa julga uma raça ou uma pessoa antes mesmo de conhecê-la. Outro exemplo, prefácio. O que é prefácio? Sabem? Se sabem, ótimo, eu fico muito feliz como professora de linguagens. Se não sabem, abram, por favor, o dicionário e pesquise a palavra prefácio. Você vai descobrir que se trata do início de um livro, onde você tem ali o que será falado naquele livro, como se fosse uma síntese, um resumo do livro. É o seu prefácio. Ótimo, né? Ok, vamos voltar para o PET. Agora nós temos um outro texto que é gíria. E as gírias, quando não é a Helena, é o Evandro. Aqui nesse texto nos explica o que é gíria, que são alguns fenômenos linguísticos, alguns usos informais da nossa língua, né? E o PET traz pra gente os exemplos de gírias usadas no futebol, no vocabulário do futebol. E aí tem várias gírias aqui. Aqui nos pede para ler todas essas gírias. Nós novamente não leremos para o vídeo não ficar tão grande. E a atividade está logo aqui embaixo, que é para você elaborar um texto sobre o futebol utilizando as expressões e as gírias que você conheceu no item anterior. Só um segundinho, meus amores. Ok, voltamos. Aqui pede para elaborarmos um texto sobre o futebol, utilizando as expressões e as gírias que você conheceu nesse item anterior. E olha que são muitas, né? Então, nós vamos deixar aqui uma sugestão de texto, um texto bem pequeno, que retrata, inclusive, o tema futebol voltado para a educação. Para o cenário de um aluno que precisa fazer uma prova e não estudou. Tenho certeza que isso não acontece com nenhum de vocês, né? Então, vamos lá. É o Mateus. E o Mateus diz assim: ih, meu Deus, então é hoje a prova? Logo hoje? Ontem à noite fiquei de firula e não estudei nada. Fiquei vendo a pelada na TV e agora estou perdido em campo, sem chance nenhuma de fazer o gol. Mas se a professora não ficar de marcação cerrada, eu dou uma fita nela e cola do Pedrinho. Em matemática, ele bate um bolão. Afinal, se derrubar de pênalti e ele adora um bicho, é só pagar um lanche no intervalo. De repente, a professora: Mateus, vem sentar aqui na frente. Ih, sujou, já estou impedido. A professora quer me colocar lá na frente de banheira. Só pode estar de catimba comigo. Essa prova está uma verdadeira bola quadrada. E a professora na retranca não vai ter jeito. É morte súbita ou repescagem. Conseguiram entender? Se leram as gírias do item anterior, vão conseguir entender que o Mateus realmente ficou aí para repescagem, né? Não estudou, não conseguiu fazer a prova e a intenção dele era colar do Pedrinho, deu tudo errado. Próxima questão, o poema de Oswaldo de Andrade, Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esse é um texto de Oswaldo de Andrade, Pronominais. A partir da leitura deste poema e o contexto da sua criação, nós podemos considerar corretamente que: letra A, Oswaldo de Andrade tinha a intenção de criar uma nova forma de falar no Brasil? Não, né? Ele somente está dizendo como é que um grupo de pessoas diz, como outro grupo diz. Letra B, a comparação entre o primeiro e o último verso
exemplifica de forma clara uma das muitas diferenças existentes entre a língua e a gramática normativa, que a gramática normativa considera correta, e a língua efetivamente falada pela maioria das pessoas. Bom, vamos comparar o primeiro e o último verso. O primeiro diz, dê-me um cigarro. O último diz, me dá um cigarro. Então, são exemplos de como se diz a norma culta da gramática e a forma coloquial que as pessoas usam aí no dia a dia, a linguagem informal. Sim, então nós podemos marcar aqui que a opção B, a letra B, é a correta dessa questão. Mas vamos ler as outras para ter certeza. No poema percebemos claramente a importância da gramática normativa para o poeta? Não, ele não está dando aqui a sua opinião pessoal, ele não está dizendo que para ele aquela é a forma correta, não é isso, né? Ele está dizendo como é que as pessoas falam no dia a dia. Letra D, o primeiro verso de pronominais segue a forma falada no cotidiano das pessoas cultas que frequentaram a escola e que são da classe alta. O primeiro verso, dê-me um cigarro, está falando aí de pessoas que são de classe alta, que frequentaram a escola? Não necessariamente. Pessoas que não frequentaram a escola e ainda pessoas que não são da classe alta, ou seja, não têm poder aquisitivo, não têm dinheiro, por assim dizer, não necessariamente são essas pessoas que falam dessa forma. Está ao alcance de qualquer pessoa, independente do nível social, usar a forma culta da linguagem portuguesa. Então, a opção correta realmente é a letra B. Ok, meninos? Encerramos, então, a correção do nosso PET volume 3 para a segunda semana. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se ficou alguma dúvida, por favor, pode me chamar aí através dos comentários do vídeo, pode me chamar no grupo da nossa sala pelo WhatsApp ou numa conversa privada, como vocês queiram. O importante é que vocês façam a atividade, não deixem acumular, porque não são muitas atividades, mas quando elas se acumulam, se torna muito mais difícil a realização delas. Combinado? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e para a família e até o próximo vídeo. Bye!